Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Bem-vindos também aos que estão passando aqui pela primeira vez. Aqui é Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, 17 de setembro, é dia de interlúdio de terror. Vocês sabem que a gente posta sempre quartas os grandes clássicos, o interlúdio de terror, e aos sábados os nossos projetos Lovecraft, de alguma forma relacionados com a grande obra de H.P. Lovecraft. Hoje é quarta-feira, nós vamos dar sequência aqui na narração, já vamos para a terceira parte, terceira de 8, do grande romance de Mary Shelley, Frankenstein. Sempre lembrando, é uma postagem especial, contando com nossos narradores convidados, já clássicos aqui no canal, que sempre agradam muito. E lembrando a vocês também que nós já fizemos todos os comentários que tínhamos para fazer da obra, a respeito de circunstâncias da escrita, a autora, a obra em si, nós fizemos na primeira postagem. Está aqui a playlist para quem não começou a acompanhar. Tem gente que espera ter uma quantidade maior de postagens quando são romances, como é o caso, como foi no Drácula, né? Aí, então tá aqui a playlist para vocês já começarem a seguir. E lá na introdução da primeira postagem, nós temos todos os comentários que a gente achou pertinentes fazer. As demais 7 postagens não vão ter introdução, vão só esse bem-vindos a todos, né? E, claro, os nossos pedidinhos de sempre, que eu economizo vocês, boto aqui apenas as imagens, mas para lembrar, né? Não se esqueçam de fazer o que vocês puderem para apoiar o projeto aqui do canal. Era isso aí, então vamos diretamente, como dizem aqui no YouTube, sem mais delongas, vamos diretamente para a terceira postagem de Frankenstein, 1818, narrado aqui na sua versão revisada de 1831. Um grande clássico da literatura de Mary Shelley. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem e vamos lá. Volume 1, capítulo 4. Foi em uma noite lúgubre de novembro que contemplei a realização do meu trabalho. Com uma ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os instrumentos da vida ao meu redor, para que eu pudesse levar uma fagulha do ser para a coisa inerte que estava deitada aos meus pés. Já era 1 da manhã. A chuva batia tristemente nas vidraças, e minha vela estava quase no fim, quando, no brilho da luz quase extinta, vi o olho amarelo baço da criatura se abrir. Ela respirou fundo, e um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso descrever minhas emoções com essa catástrofe? Ou como posso dar contornos ao infeliz que com sofrimento e cuidados infinitos eu tinha me esforçado para formar? Os membros dele eram proporcionais, e as feições que eu escolhera para ele eram belas. Belas! Deus do céu! Sua pele amarela mal cobria o trabalho dos músculos e artérias embaixo. O cabelo era de um preto lustroso, esvoaçante. Os dentes eram de uma brancura perolada. Mas essa exuberância só formava um contraste mais horrendo com os olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor das cavidades branco-acinzentadas onde ficavam a pele murcha e os lábios pretos eretos. Os diferentes acidentes da vida não são tão mutáveis quanto os sentimentos da natureza humana. Eu havia trabalhado arduamente por quase 2 anos, com o único propósito de dar vida a um corpo inanimado. Para isso, tinha me privado de descanso e saúde. Tinha desejado com um fervor que excedia e muito a moderação. Mas agora que eu havia terminado, a beleza do sonho sumira, e um horror e uma repulsa sem fôlego encheram meu coração. Sem conseguir suportar o aspecto do ser que eu havia criado, saí correndo do aposento e continuei por muito tempo andando pelo meu quarto, sem conseguir organizar minha mente para dormir. A exaustão acabou se sucedendo ao tumulto que eu havia enfrentado, e me joguei na cama de roupa, tentando buscar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão. Dormi, sim,
mas fui perturbado pelos sonhos mais loucos. Pensei ter visto Elizabeth, no auge da saúde, andando pelas ruas de Ingolstadt. Deleitado e surpreso, eu a abracei. Mas quando dei o primeiro beijo em seus lábios, eles se tornaram lívidos, com a palidez da morte. Suas feições pareceram mudar e pensei que segurava o cadáver de minha mãe morta nos braços. Uma mortalha envolvia seu corpo e vi as larvas do túmulo rastejando pelas dobras da flanela. Acordei horrorizado do sono. Um suor frio cobria minha testa. Meus dentes batiam e todos os meus membros convulsionavam. Quando, na fraca e amarelada luz da lua, forçando o caminho pelas frestas da janela, eu vi o horror. O monstro infeliz que eu havia criado. Ele segurava a cortina da cama, e seus olhos, se é que de olhos podem ser chamados, estavam fixos em mim. Seu maxilar se abriu e ele murmurou sons inarticulados, enquanto um sorriso franzia suas bochechas. Ele talvez tivesse falado, mas não ouvi. Uma das mãos estava esticada, aparentemente para me deter, mas escapei e desci a escada correndo. Refugiei-me no pátio que pertencia à casa que eu habitava, onde fiquei pelo resto da noite, andando para um lado e para o outro em grande agitação, ouvindo com atenção, captando e temendo cada som, como se cada um pudesse anunciar a aproximação do cadáver demoníaco ao qual eu havia tão miseravelmente dado vida. Ah! Nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma múmia novamente dotada de animação não poderia ser tão horrenda quanto aquele infeliz. Eu tinha olhado para ele ainda inacabado. Já era feio, mas quando aqueles músculos e juntas tornaram-se capazes de se mover, aquilo se tornou algo que nem mesmo Dante poderia ter concebido. Passei a noite em um estado deplorável. Às vezes minha pulsação batia tão rápido e com tanta força que eu sentia a palpitação de cada artéria. Em outras ocasiões eu quase afundava no chão com langor e extrema fraqueza. Misturado com esse horror, senti o amargor da decepção. Sonhos que tinham sido meu alimento e alegre descanso por tanto tempo, agora tinham se tornado um inferno para mim. E a mudança foi tão rápida, a ruína tão completa. A manhã sombria e úmida acabou chegando, e encontrei com olhos insones e doloridos a igreja de Ingolstadt, com sua torre e seu relógio, que indicava 6 horas. O porteiro abriu os portões do pátio, que naquela noite tinha sido meu refúgio, e saí para as ruas, caminhando a passos rápidos, como se procurasse evitar o desgraçado que eu temia surgir à minha frente a cada esquina dobrada. Eu não ousava voltar ao apartamento que ocupava. Só me sentia impelido a seguir em frente, apesar de encharcado pela chuva que caía de um céu escuro e desconsolado. Fiquei andando dessa forma por algum tempo, tentando com o exercício físico aliviar o fardo que pesava em minha mente. Atravessei as ruas sem nenhuma noção clara de onde estava ou do que estava fazendo. Meu coração palpitava com a doença do medo, e eu seguia com passos irregulares, sem ousar olhar ao redor. Como alguém que, numa estrada solitária, com medo e temor precisa andar, e tendo olhado uma vez para trás, prossegue sem nunca mais olhar, porque sabe que um demônio assustador persegue seu caminhar. Prossegui e acabei chegando em frente à estalagem, onde as várias diligências e carruagens costumavam parar. Ali fiz uma pausa, não sei porquê, mas fiquei alguns minutos com os olhos fixos em uma carruagem que vinha em minha direção da outra extremidade da rua. Quando chegou mais perto, observei que era a diligência suíça. Parou onde eu estava de pé, e quando a porta foi aberta, vi Henry Clerval, que ao me ver pulou para fora na mesma hora. Meu querido Frankenstein, como estou feliz de ver você! Que sorte você estar aqui no momento do meu desembarque! Exclamou ele. Nada poderia se igualar ao meu prazer em ver Clerval. Sua presença trouxe de volta a meus pensamentos meu pai
Elizabeth e todas as cenas domésticas que eram tão queridas em minhas lembranças. Segurei a mão dele e em um instante esqueci meu horror e infortúnio. Senti subitamente e pela primeira vez durante muitos meses uma calma e uma alegria serena. Dei as boas-vindas a meu amigo, portanto, da forma mais cordial, e andamos na direção da minha faculdade. Clerval continuou falando por algum tempo sobre os nossos amigos em comum e sua sorte de ter ganhado permissão para vir para Ingolstadt. Você pode imaginar, disse ele, como foi difícil persuadir meu pai de que não era absolutamente necessário para um comerciante não entender de mais nada além de contabilidade. E, de fato, acredito que o deixei incrédulo até o fim, pois a resposta constante dele às minhas súplicas incansáveis foi a mesma do professor holandês em The Vicar of Wakefield. Tenho 10.000 florins por ano sem saber grego. Eu, como em abundância, sem saber grego também. Mas o afeto dele por mim acabou superando sua aversão ao aprendizado, e ele me permitiu fazer uma viagem de exploração à terra do conhecimento. Sinto um grande prazer em vê-lo, mas me conte como deixou meu pai, irmãos e Elizabeth. Muito bem, e muito felizes, só um pouco inquietos por terem notícias suas tão raramente. A propósito, ainda quero eu mesmo lhe dar um sermão sobre esse assunto. Mas, meu prezado Frankenstein, continuou ele, parando e olhando para o meu rosto, não percebi antes como você parece adoentado, tão magro e pálido. Você parece ter passado várias noites acordado. Adivinhou corretamente. Andei tão envolvido com uma ocupação que não me permitiu descansar o suficiente, como você pode ver. Mas espero, e espero sinceramente, que todos esses trabalhos estejam agora no fim e que eu esteja, enfim, livre. Eu tremia excessivamente. Não suportava pensar, menos ainda aludir às ocorrências da noite anterior. Andei com passos rápidos e logo chegamos à minha faculdade. Refleti então, e o pensamento me fez tremer, que a criatura que eu havia deixado em meu apartamento podia ainda estar lá, viva, andando de um lado para o outro. Eu temia encarar esse monstro, mas temia mais ainda que Henry o visse. Suplicando que ele esperasse alguns minutos no pé da escada, corri para o meu quarto. Minha mão já estava na maçaneta da porta quando me recompus. Fiz uma pausa e um frio gelado percorreu meu corpo. Abri a porta com força, como as crianças costumam fazer quando esperam que haja um fantasma à espera do outro lado. Mas nada apareceu. Entrei com medo. O apartamento estava vazio e meu quarto também estava livre do hóspede horrendo. Eu mal podia acreditar que uma sorte tão grande podia ter me acontecido. Mas quando tive certeza de que meu inimigo tinha de fato fugido, bati palmas de alegria e corri para buscar Clerval. Subimos para o meu quarto e o criado nos levou o café da manhã, mas não consegui me conter. Não foi só a alegria que tomou conta de mim. Senti minha pele formigar com excesso de sensibilidade e meu pulso batia rapidamente. Não consegui ficar nem por um instante no mesmo lugar. Pulei por cima das cadeiras, bati palmas e ri alto. Clerval a princípio atribuiu meu ânimo incomum à alegria pela sua chegada, mas quando me observou com mais atenção, viu uma turbulência em meus olhos que não conseguiu identificar, e minha risada alta, descontrolada e desumana o assustou e surpreendeu. Meu querido Victor, pelo amor de Deus, qual é o problema? Não ria dessa forma. Como você está mal? Qual é a causa disso tudo? Não me pergunte! Gritei, botando as mãos na frente dos olhos, pois achei que vi o temido espectro entrar no quarto. Ele pode contar! Me salve! Me salve! Imaginei que o monstro me pegava. Lutei furiosamente e caí um espasmo. Pobre Clerval. O que deve ter sentido?
Um encontro que ele esperou com tanta alegria transformou-se em amargura de forma tão estranha. Mas não fui testemunha de sua dor, pois eu estava sem vida e não recuperei meus sentidos por muito, muito tempo. Aquilo foi o começo de uma febre nervosa, que me confinou por vários meses. Durante todo esse tempo, Henry foi meu único enfermeiro. Depois, soube que, conhecendo a idade avançada do meu pai e a incapacidade dele para uma viagem tão longa, e como minha doença faria mal a Elizabeth, ele os poupou desse sofrimento, escondendo a extensão do meu problema. Clerval sabia que eu não poderia ter um enfermeiro mais gentil e atencioso do que ele, e confiante em minha recuperação, não duvidou que, em vez de fazer mal, ele agiu da forma mais gentil que podia em relação a eles. Mas eu estava mesmo muito doente, e nada além das atenções ilimitadas e incessantes de meu amigo poderia ter me restaurado a vida. A forma do monstro a quem eu tinha concedido a existência estava eternamente diante de meus olhos, e eu, com regularidade, me perdia em devaneios relacionados a ele. Sem dúvida, minhas palavras surpreenderam Henry. Ele no começo acreditou se tratar de delírios da minha imaginação perturbada, mas a obstinação com que recorri continuamente ao mesmo assunto o persuadiu de que meu distúrbio de fato tinha origem em um evento incomum e horrível. Pouco a pouco, e com frequentes recaídas que alarmaram e atormentaram meu amigo, me recuperei. Lembro-me da primeira vez em que fui capaz de observar objetos externos com algum tipo de prazer, e percebi que as folhas caídas tinham desaparecido, e que os brotos estavam saindo das árvores que protegiam minha janela. Foi uma primavera divina, e a estação contribuiu enormemente com a minha convalescência. Também percebi sentimentos de alegria e afeto reviverem em meu coração. Minha melancolia desapareceu e em pouco tempo voltei a ser tão alegre quanto antes de ter sido atacado por aquela obsessão fatal. Meu querido Clerval, exclamei, como você é gentil e bom para mim. Esse inverno todo, em vez de ser passado em estudo, como você tinha se prometido, foi desperdiçado em meu quarto de enfermo. Como poderei retribuir? Sinto um enorme remorso pela decepção que provoquei, mas você vai me perdoar. Você já vai retribuir, se não se perturbar e melhorar o mais rápido que puder. E como você parece estar em ânimo tão bom, posso falar com você sobre um assunto, não posso? Eu tremi. Um assunto? Qual poderia ser? Estaria ele aludindo a um objeto sobre o qual eu nem ousava pensar? Componha-se, disse Clerval, que observou minha mudança de cor. Não vou mencionar o assunto se o deixa agitado, mas seu pai e sua prima ficariam muito felizes se recebessem uma carta sua, escrita de próprio punho. Eles não sabem o quanto você esteve doente e estão inquietos com seu longo silêncio. É só isso? Meu querido Henry, como você pôde supor que meu primeiro pensamento não iria para esses amigos tão queridos que eu amo e que são tão merecedores do meu amor? Se esse é seu humor atual, meu amigo, talvez você fique feliz em ver uma carta que está aqui esperando já há alguns dias. É da sua prima, acredito. Volume 1, capítulo 5. Clerval então colocou a seguinte carta nas minhas mãos. Para V. Frankenstein. Meu querido primo, não consigo descrever a inquietação que sentimos por sua saúde. Não podemos deixar de imaginar que seu amigo Clerval esconde a extensão do seu problema, pois agora já se passaram vários meses que não vemos sua caligrafia, e todo esse tempo você teve que ditar suas cartas para Henry. Sem dúvida, Victor, você deve ter ficado muito doente. E isso nos deixa muito mal, quase tanto quanto ficamos após a morte de sua querida mãe. Meu tio foi quase persuadido de que você estava de fato perigosamente doente, e quase não pôde ser impedido de fazer uma viagem a Ingolstadt. Clerval sempre escreve que você está melhorando. Eu espero avidamente que você confirme essa informação em breve com a sua própria caligrafia. Pois de fato, Victor, estamos todos muito infelizes com isso.
Alivie-nos desse medo e seremos as criaturas mais felizes do mundo. A saúde do seu pai está agora tão vigorosa que ele parece 10 anos mais novo desde o inverno passado. Ernest também melhorou tanto que você mal o reconheceria. Ele está com quase 16 anos agora e perdeu aquela aparência doentia que tinha há uns anos. Ele está bem robusto e ativo. Meu tio e eu conversamos por muito tempo ontem à noite sobre que profissão Ernest deveria seguir. Sua doença constante quando jovem o privou do hábito dos estudos, e agora que está com boa saúde, ele fica o tempo todo ao ar livre, subindo as colinas ou remando no lago. Portanto, propus que ele devesse ser fazendeiro. O que você sabe, primo, é um dos meus projetos favoritos. A vida de um fazendeiro é muito saudável e feliz, e é que menos sofre, ou melhor, a profissão com mais benefícios do que qualquer outra. Meu tio tinha a ideia de que ele estudasse para ser advogado, que pelo interesse dele poderia se tornar juiz. Mas, fora o fato dele não ser adequado para essa ocupação, certamente é mais louvável cultivar a terra para o sustento do homem do que ser o confidente e muitas vezes cúmplice de seus vícios. E isso é a profissão de advogado. Argumentei que as ocupações de um fazendeiro próspero, se não são as mais honradas, são pelo menos mais felizes que as de um juiz, cujo infortúnio era sempre se meter com o lado sombrio da natureza humana. Meu tio sorriu e disse que eu deveria ser advogada, o que pôs fim à conversa sobre o assunto. E agora, preciso contar uma historinha que vai agradá-lo e talvez diverti-lo. Lembra-se de Justine Moritz? Provavelmente não. Vou contar a história dela, portanto, com poucas palavras. Madame Moritz, a mãe dela, era uma viúva com 4 filhos, dos quais Justine era a terceira. Essa garota sempre foi a favorita do pai, mas por uma estranha perversidade, a mãe não a suportava, e depois da morte do Sr. Moritz, passou a tratá-la muito mal. Minha tia percebeu isso e, quando Justine tinha 12 anos, convenceu a mãe dela a permitir que ela morasse em sua casa. As instituições republicanas do nosso país produziram modos mais simples e mais felizes do que os que prevalecem nas grandes monarquias que o cercam. Portanto, aqui há menos distinção entre as várias classes de seus habitantes, e as ordens inferiores começam não tão pobres nem tão desprezadas. Seus modos são mais refinados e morais. O empregado em Genebra não é a mesma coisa que um empregado na França e na Inglaterra. Justine, portanto, recebida em nossa família, aprendeu os deveres de uma empregada, uma condição que no nosso país afortunado não inclui a ideia de ignorância e sacrifício da dignidade de um ser humano. Depois do que falei, eu ousaria dizer que você se lembra bem da heroína da minha historinha, pois Justine foi uma grande favorita sua. E lembro que você comentou uma vez que se estivesse de mau humor, um olhar de Justine o fazia passar, pelo mesmo motivo que Ariel estudar em relação à beleza de Angélica. Ela parecia tão sincera e feliz. Minha tia desenvolveu uma grande afeição por ela, o que a induziu a dar a ela uma educação superior à que havia planejado inicialmente. Esse benefício foi integralmente compensado. Justine era a criaturinha mais grata do mundo. Não quero dizer que ela chegou a fazer declarações, pois nunca ouvi nenhuma sair de seus lábios, mas dava para ver pelos olhos dela que quase idolatrava sua protetora. Embora sua disposição fosse alegre e em muitos aspectos sem consideração, ela dava muita atenção a cada gesto da minha tia. Ela achava um modelo de toda excelência e tentava imitar seu fraseado e seus modos, de forma que até hoje ela muitas vezes me lembra de minha tia. Quando minha tia querida morreu, todos ficaram absortos demais na própria dor para reparar na pobre Justine, que tinha cuidado dela na doença com afeição ansiosa. A pobre Justine ficou muito mal, mas outras provações estavam reservadas a ela. Um a um, seus irmãos e sua irmã morreram, e a mãe, com exceção da filha negligenciada, ficou sem filhos. A consciência da mulher ficou abalada. Ela começou a pensar que a morte dos favoritos era um julgamento dos céus para castigar sua parcialidade. Ela era católica romana, e acredito que seu confessor tenha confirmado a ideia que ela concebera. Dessa forma, alguns meses depois de sua partida para Ingolstadt, Justine foi chamada para a casa da mãe arrependida. Pobre garota! Ela chorou quando foi embora da nossa casa. Estava muito abalada desde a morte de minha tia. A dor era uma suavidade e uma brandura cativante aos modos dela, que antes impressionavam pela vivacidade. Residir com a mãe não foi algo que tenha restaurado sua alegria. A pobre mulher hesitava em seu arrependimento. Às vezes ela suplicava para que Justine perdoasse sua falta de gentileza, mas com muito mais frequência a acusava de ter causado as mortes dos irmãos e irmã.
A aflição perpétua acabou levando Madame Moritz a um declínio, o que no começo aumentou sua irritabilidade, mas ela agora está em paz para sempre. Ela faleceu na primeira aproximação do clima frio, no começo desse último inverno. Justine voltou para nós, e garanto que a amo afetuosamente. Ela é muito inteligente, gentil e extremamente bonita. Como mencionei antes, seus modos e expressões constantemente me lembram de minha querida tia. Preciso também dizer algumas palavras a você, meu querido primo, sobre o pequeno e amado William. Eu queria que você pudesse vê-lo. Ele está bem alto para a idade. Tem olhos azuis doces e alegres, cílios escuros e cabelos cacheados. Quando sorri, 2 covinhas aparecem em cada bochecha que são rosadas de saúde. Ele já teve 1 ou 2 esposinhas, mas Louisa Biron é sua favorita, uma garotinha linda de 5 anos de idade. Agora, querido Victor, imagino que você deseja ouvir uma pequena fofoca sobre o bom povo de Genebra. A bela senhorita Mansfield já recebeu visitas de felicitações pelo casamento iminente com um jovem inglês, John Melbourne. Essa irmã feia dela, Manon, se casou com o Sr. Doublard, o banqueiro rico, no outono passado. Seu colega de escola favorito, Louis Manoir, sofreu vários infortúnios desde a partida de Clerval de Genebra, mas ele já recuperou os ânimos e dizem que está prestes a se casar com uma francesa muito bonita e animada, Madame Tavernier. Ela é viúva e bem mais velha que Manoir, mas é muito admirada e é uma favorita de todos. Escrevi tanto ao ponto de voltar a me animar, querido primo, mas não posso concluir sem novamente perguntar ansiosamente sobre sua saúde. Meu querido Victor, se você não estiver muito doente, escreva e deixe seu pai e todos nós felizes. Ou, não consigo suportar pensar no outro lado da questão. Minhas lágrimas já correm. Adieu, meu queridíssimo primo. Elizabeth Lavenza. Genebra, 18 de março de 17. Minha querida, querida Elizabeth, exclamei quando li a carta. Vou escrever imediatamente e aliviar a ansiedade que eles devem sentir. Escrevi e o esforço me fatigou enormemente. Mas minha convalescência havia começado e prosseguia com regularidade. 15 dias depois eu consegui sair do quarto. Um de meus primeiros deveres na recuperação era apresentar Clerval para os vários professores da universidade. Ao fazer isso, passei por uma espécie de fadiga, inadequada para os traumas que minha mente tinha sofrido. Desde a noite fatal, o fim de meus trabalhos e o começo de meus infortúnios, eu havia desenvolvido uma violenta antipatia até mesmo pelo nome da filosofia natural. Com a saúde plenamente restaurada, a visão de um instrumento químico renovava a agonia dos meus sintomas nervosos. Henry percebeu isso e tinha escondido todos os meus aparatos de vista. Ele também mudou meu apartamento, pois percebeu que eu havia desenvolvido uma repulsa pelo aposento que antes fora meu laboratório. Mas esses cuidados de Clerval acabaram sendo inúteis quando visitei os professores. O Sr. Waldman me torturou ao elogiar com gentileza e entusiasmo o progresso impressionante que eu havia feito nas ciências. Ele logo percebeu que não gostei do assunto, mas sem imaginar a verdadeira causa, atribuiu meus sentimentos à modéstia e mudou o assunto da minha melhoria para a ciência em si, com um desejo, como vi de forma evidente, de me envolver. O que eu podia fazer? Ele queria agradar, mas me atormentou. Senti como se ele tivesse colocado cuidadosamente, um a um na minha frente, os mesmos instrumentos que seriam depois usados para me provocar uma morte lenta e cruel. Eu me contorcia com as palavras dele, mas não ousei exibir a dor que sentia. Clerval, cujos olhos e sentimentos eram sempre rápidos em discernir as sensações dos outros, declinou o assunto, alegando como desculpa sua total ignorância. E a conversa tomou um rumo mais geral. Agradeci de coração ao meu amigo, contudo não me expressei. Vi claramente que ele estava surpreso, mas nunca tentou arrancar meu segredo de mim. E embora eu o amasse com uma mistura de afeto e reverência que não conhecia limites, não pude me persuadir a confiar a ele o evento que tantas vezes surgia na minha lembrança,
mas cujos detalhes eu temia que, caso fossem relatados para outra pessoa, só me fariam mal. O Sr. Krempe não foi igualmente dócil, e na minha condição naquele momento de sensibilidade quase insuportável, seus elogios contundentes e diretos me causaram ainda mais dor do que a aprovação benevolente do Sr. Waldman. Mas que sujeito! Exclamou ele. Ora, Sr. Clerval, garanto que ele superou a nós todos. Sim, me olhe desse jeito se quiser, mas é verdade. Um jovem que, alguns anos atrás, acreditava em Cornelius Agrippa como se fosse o Evangelho, agora está no topo da universidade. E se ele não for derrubado logo, nós todos ficaremos sem apoio. Sim, sim, continuou ele, observando meu rosto expressando sofrimento. O Sr. Frankenstein é modesto, uma qualidade excelente em um jovem. Os jovens deviam ser hesitantes, sabe, Sr. Clerval? Eu mesmo fui quando jovem, mas isso passa em muito pouco tempo. O Sr. Krempe tinha agora começado a tecer elogios a si mesmo, o que afastou alegremente a conversa de um assunto que me irritava tanto. Clerval não era um filósofo natural. Sua imaginação era vívida demais para as minúcias da ciência. As línguas eram seu estudo principal, e ele procurava, ao adquirir seus fundamentos, abrir um campo para a autoinstrução ao retornar para Genebra. O persa, o árabe e o hebraico ganharam sua atenção depois que ele dominou perfeitamente o grego e o latim. Da minha parte, a ociosidade sempre me incomodou. E agora que eu desejava fugir de minhas reflexões e odiava meus estudos anteriores, senti grande alívio em ser companheiro de estudo de meu amigo, e encontrei não apenas instrução, mas também consolo nas obras dos orientalistas. A melancolia deles é reconfortante, e a alegria é inspiradora em um grau que eu nunca tinha vivenciado ao estudar autores de outros países. Quando lemos seus escritos, a vida parece consistir em um sol quente num jardim de rosas, em sorrisos e testas franzidas de um inimigo e no fogo que consome seu coração. Como é diferente da poesia masculina e heróica da Grécia e de Roma. O verão passou com essas atividades, e meu retorno a Genebra ficou marcado para o final do outono. Mas acabei me atrasando devido a vários incidentes. O inverno e a neve chegaram, as estradas foram declaradas intransitáveis, e minha viagem foi adiada até a primavera seguinte. Esse adiamento me afetou amargamente, pois eu desejava ver minha cidade natal e meus amados amigos. Meu retorno foi adiado por tanto tempo por uma falta de vontade de deixar Clerval em um lugar estranho antes de ele se familiarizar com os habitantes. Mas o inverno foi passando com alegria, e embora a primavera tivesse chegado atipicamente tarde, quando chegou, sua beleza compensou a demora. O mês de maio já tinha começado, e eu esperava diariamente a carta que marcaria a data da minha partida, quando Henry propôs uma caminhada pelos arredores de Ingolstadt, para que eu pudesse me despedir pessoalmente da região em que tinha morado por tanto tempo. Aceitei a proposta com prazer. Gostava de me exercitar e Clerval sempre foi meu companheiro favorito para as andanças, como as que eu fazia nas regiões da minha terra natal. Nós passamos uma quinzena nessas perambulações. Minha saúde e meu ânimo já tinham sido restaurados e ganharam força adicional do ar salubre que respirei, dos incidentes naturais do nosso progresso e das conversas com meu amigo. Anteriormente, o estudo havia me isolado na interação com os meus semelhantes e me deixara antissocial. Mas Clerval invocava os melhores sentimentos do meu coração. Ele novamente me ensinou a amar a natureza e os rostos alegres das crianças. Excelente amigo, com que sinceridade você me amou e tentou elevar minha mente até que ela estivesse ao nível da sua. Uma busca egoísta tinha me estreitado e restringido,
até sua gentileza e afeto aquecerem e abrirem meus sentidos. Me tornei a mesma criatura feliz que alguns anos atrás, amado e adorado por todos, não tinha tristeza nem preocupação. Quando a natureza feliz e inanimada tinha o poder de me conceder as mais deliciosas sensações. Um céu sereno e campos verdejantes me enchiam de êxtase. A estação atual estava de fato divina. As flores da primavera floresciam nas cercas vivas, enquanto as de verão já estavam em botão. Eu não fui perturbado pelos pensamentos que no ano anterior haviam me sufocado, a despeito das minhas tentativas de me livrar deles, com um fardo intransponível. Henry se regozijou com a minha animação e se solidarizou de maneira sincera com os meus sentimentos. Ele se esforçava para me distrair, enquanto expressava as sensações que preenchiam sua alma. Os recursos de sua mente nessa ocasião foram verdadeiramente impressionantes. Sua conversa era cheia de imaginação, e com muita frequência, imitando escritores persas e árabes, ele inventava histórias de fantasias e paixões maravilhosas. Em outras ocasiões, repetia meus poemas favoritos, ou me puxava para discussões que sustentava com grande engenhosidade. Voltamos para a faculdade em uma tarde de domingo. Os camponeses estavam dançando, e todos que encontrávamos pareciam alegres e felizes. Meu ânimo estava elevado, e segui com sentimentos de prazer e alegria ilimitados. Volume 1, capítulo 6. No meu retorno, encontrei a seguinte carta do meu pai. Para Victor Frankenstein. Meu querido Victor, você deve ter esperado impacientemente uma carta que marcasse a data do seu retorno para nós. E fiquei tentado primeiro a escrever algumas linhas, apenas mencionando o dia em que eu estaria aguardando você. Mas isso seria uma gentileza cruel, e não ouso fazer tal coisa. Qual seria a sua surpresa, meu filho, se ao esperar uma recepção feliz e animada, você encontrasse lágrimas e infelicidade? E como, Victor, posso relatar nosso infortúnio? A ausência não pode ter deixado você insensível às nossas alegrias e tristezas. E como posso infligir dor a um filho ausente? Quero prepará-lo para uma notícia ruim, mas sei que é impossível. Mesmo agora, seus olhos percorrem a página procurando as palavras que transmitirão a informação horrível. William está morto. A doce criança, cujos sorrisos deleitavam e aqueciam meu coração, que era tão gentil e tão alegre. Victor, ele foi assassinado. Não vou tentar consolá-lo, vou somente relatar as circunstâncias do acontecimento. Na quinta-feira passada, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus 2 irmãos fomos caminhar em Plain Palais. A noite estava quente e serena, e prolongamos nossa caminhada para mais longe do que o habitual. Já estava escurecendo quando pensamos em voltar, e percebemos que William e Ernest, que tinham seguido à nossa frente, não estavam em lugar nenhum. Descansamos em um banco até eles retornarem. Ernest veio e perguntou se tínhamos visto o irmão dele. Disse que eles estavam brincando juntos, que William tinha saído correndo para se esconder e que ele o tinha procurado em vão. E depois o esperou por muito tempo, mas ele não voltou. Tal relato nos alarmou e continuamos a procurá-lo até a noite cair, quando Elizabeth conjecturou que ele talvez tivesse voltado para casa. Ele não estava lá. Retornamos com tochas, pois não consegui descansar pensando que meu doce garoto tinha se perdido e estava exposto às umidades e aos orvalhos noturnos. Elizabeth também estava sofrendo de uma angústia extrema.
Por volta das 5 da manhã, encontrei meu adorável garoto, que na noite anterior eu tinha visto tão cheio de vida, ativo e saudável, deitado na grama, lívido e imóvel. A marca do dedo do assassino estava em seu pescoço. Ele foi levado para casa, e toda a angústia que estava visível em meu semblante traiu o segredo para Elizabeth. Ela estava muito convicta em ver o corpo. No começo, tentei impedi-la, mas ela insistiu, e ao entrar no quarto onde estava, examinou rapidamente o pescoço da vítima e, unindo as mãos, exclamou: Ah, Deus, eu assassinei minha criança querida. Ela desmaiou e voltou a si com extrema dificuldade. Quando retomou a consciência, foi só para chorar e suspirar. Ela me contou que naquela mesma noite William tinha pedido que ela o deixasse usar uma miniatura muito valiosa que ela tinha, que pertencerá à sua mãe. O retrato sumiu e sem dúvida foi a tentação que fez o assassino cometer o ato. Não temos sinal dele no momento, embora nossos esforços para encontrá-lo sejam ilimitados. Mas isso não vai devolver meu amado William. Venha, querido Victor, só você pode consolar Elizabeth. Ela chora sem parar e acusa a si mesma injustamente de ser a causa da morte. As suas palavras perfuram meu coração. Estamos todos infelizes, mas isso não seria um motivo adicional para você, meu filho, voltar e ser nosso consolo? Sua pobre mãe, ai de mim, Victor. Agora digo, graças a Deus por ela não ter vivido para testemunhar a morte cruel e infeliz de seu caçula adorado. Venha, Victor, não com pensamentos sombrios de vingança contra o assassino, mas com sentimentos de paz e bondade que curarão, em vez de infeccionar, as feridas em nossas mentes. Entre na casa do luto, meu amigo, mas com benevolência e afeto pelos que amam você, e não com ódio pelos seus inimigos. Seu pai, afetuoso e aflito, Alphonse Frankenstein. Genebra, 12 de maio de 1700. Clerval, que observava meu semblante enquanto eu lia a carta, surpreendeu-se ao ver o desespero dando lugar à alegria que eu inicialmente expressara por receber notícias dos amigos. Joguei a carta na mesa e cobri o rosto com as mãos. Meu querido Frankenstein, exclamou Henry quando me viu chorando com amargura. Você tem sempre que ficar assim infeliz? Meu caro amigo, o que foi que houve? Fiz sinal para ele pegar a carta enquanto andava de um lado para o outro do aposento em agitação extrema. Lágrimas jorraram também dos olhos de Clerval quando ele leu o relato do meu infortúnio. Não tenho consolo para oferecer, meu amigo. Sua desgraça é irreparável. O que você pretende fazer? E ir imediatamente para Genebra. Venha comigo, Henry, para pedir os cavalos, respondi. Durante nossa caminhada, Clerval tentou me animar. Ele não fez isso levantando assuntos corriqueiros no intuito de me consolar, e sim demonstrando verdadeira solidariedade. Pobre William, criança querida, e ele agora dorme com a mãe angelical. Seus amigos lamentam e choram, mas ele descansou. Ele não sente agora o aperto do assassino. A relva cobre sua figura gentil e ele desconhece a dor. Ele não pode mais ser objeto de compaixão. Os sobreviventes são os grandes sofredores, e para eles o tempo é o único consolo. Essas máximas dos estoicos de que a morte não é um mal e que a mente humana deveria ser superior ao desespero na eterna ausência de um ser amado, não deveriam ser repetidas. Até Cato chorou sobre o corpo morto do irmão. Clerval disse isso enquanto andávamos apressadamente pelas ruas. As palavras se fixaram em minha mente, e me lembrei delas depois, na solidão.
mas naquele momento, assim que os cavalos chegaram, corri para o cabriolé e me despedi de meu amigo. Minha viagem foi muito melancólica. No começo quis me apressar, pois desejava consolar e me solidarizar com os meus amados e sofridos amigos. Mas quando me aproximei da minha cidade, reduzi o ritmo de meu progresso. Eu mal conseguia sustentar o turbilhão de sentimentos que lotava minha mente. Passei por cenários familiares à minha juventude, mas que não visitava havia quase 6 anos. Como tudo teria se alterado durante aquele tempo? Uma mudança repentina e desoladora tinha acontecido, mas 1000 pequenas circunstâncias poderiam ter gerado, aos poucos, outras alterações, que, embora tivessem sido feitas com mais tranquilidade, talvez não fossem menos decisivas. O medo tomou conta de mim. Não ousei avançar, temendo 1000 males sem nome que me faziam tremer, embora eu fosse incapaz de defini-los. Fiquei 2 dias em Lausanne, nesse estado mental sofrido. Contemplei o lago. A água estava plácida. Tudo em volta estava calmo, e as montanhas cobertas de neve. Os palácios da natureza não tinham mudado. Aos poucos, o ambiente calmo e paradisíaco me acalmou, e continuei a viagem para Genebra. A estrada acompanhava o lago, que foi se estreitando conforme me aproximei de minha cidade natal. Vislumbrei de forma mais distinta as laterais escuras da Cordilheira do Jura e o cume reluzente de Mont Blanc. Chorei como uma criança. Queridas montanhas, meu lindo lago, como vocês recebem seu andarilho? Seus cumes estão limpos, o céu e o lago estão azuis e plácidos. Isso é prognóstico de paz ou zombaria com a minha infelicidade? Temo, meu amigo, que meu relato dessas circunstâncias preliminares acabará sendo tedioso, mas foram dias de comparativa alegria, e penso neles com prazer. Minha terra, minha amada terra, quem além de um nativo pode saber o prazer que tive em novamente olhar seus riachos, suas montanhas e, mais do que tudo, seu lindo lago? Mas, quando fui chegando perto de casa, a dor e o medo novamente se apossaram de mim. A noite também se fechou, e quando eu mal conseguia ver as montanhas escuras, senti-me ainda mais sorumbático. A imagem era de um vasto e sombrio cenário do mal, e previ obscuramente que estava destinado a me tornar o mais infeliz dos seres humanos. Ai de mim! Minha profecia estava correta, e falhei em apenas uma circunstância, que em toda a infelicidade que imaginei e temi, não concebi 1/100º da angústia que estava destinado a enfrentar. Estava completamente escuro quando cheguei nos arredores de Genebra. Os portões da cidade já estavam fechados, e fui obrigado a passar a noite em Sécheron, um vilarejo 2,5 km a leste da cidade. O céu estava sereno, e como não consegui descansar, decidi visitar o local onde meu pobre William tinha sido assassinado. Como não consegui passar pela cidade, fui obrigado a atravessar o lago de barco para chegar a Plainpalais. Durante essa curta viagem, vi os relâmpagos brincando no cume de Mont Blanc, traçando os mais lindos desenhos. A tempestade pareceu se aproximar rapidamente, e ao atracar, subi uma colina baixa para poder observar seu progresso. Ela avançou. O céu estava nublado, e logo senti a chuva chegando vagarosa em gotas grandes, mas sua violência aumentou rapidamente. Saí do banco onde estava e segui andando, embora a escuridão e a tempestade aumentassem a cada minuto e os trovões explodissem com um estrondo terrível acima da minha cabeça. Ecoou no Salève, no Jura e nos Alpes da Savoia. Brilhos vívidos de relâmpagos atordoavam meus olhos e iluminavam o lago, fazendo com que parecesse um vasto lençol de fogo. Depois, por um instante, tudo parecia ser de escuridão profunda,
até a vista se recuperar do brilho anterior. A tempestade, como costuma acontecer na Suíça, apareceu ao mesmo tempo em várias partes dos céus. A mais violenta pairou exatamente ao norte da cidade, sobre aquela parte do lago que fica entre o promontório de Bellerive e o vilarejo de Copé. Outra tempestade iluminava o Jura com brilhos suaves, e outra escurecia e por vezes exibia o Mole, uma montanha ao leste do lago. Enquanto eu olhava a tempestade, tão linda e terrível, andei com passo veloz. Essa nobre guerra nos céus elevou meu ânimo. Juntei as mãos e exclamei em voz alta: William, anjo querido, este é o seu funeral. Este é o seu canto fúnebre. Assim que disse essas palavras, percebi na escuridão uma figura que saiu de trás de um amontoado de árvores perto de mim. Permaneci imóvel, olhando com atenção. Eu não podia estar enganado. Um relâmpago iluminou a figura e revelou sua forma claramente para mim. A estatura gigantesca e a deformidade da aparência, mais horrenda do que era possível a um humano, na mesma hora me informaram que era o desgraçado, o demônio imundo a quem eu tinha dado vida. O que fazia ele ali? Poderia ele ser, estremeci só de pensar, o assassino do meu irmão? Assim que a ideia passou pela minha imaginação, fiquei convencido de sua veracidade. Meus dentes rangeram e fui obrigado a me apoiar em uma árvore. A figura passou rapidamente por mim e eu a perdi na escuridão. Nada em forma humana poderia ter destruído aquela linda criança. Ele era o assassino. Eu não duvidava. A mera presença da ideia foi uma prova incontestável do fato. Pensei em perseguir o demônio, mas teria sido em vão, pois outro relâmpago o revelou pendurado entre as rochas da subida quase perpendicular do Mont Salève, uma colina que ocupava o lado sul de Plainpalais. Ele logo chegou ao cume e desapareceu. Permaneci imóvel. Os trovões pararam, mas a chuva continuou, e a cena foi envolvida em uma escuridão impenetrável. Revirei na mente os eventos que tinha até então tentado esquecer. Todo o meu progresso até a criação, a aparição do trabalho feito pelas minhas próprias mãos, vivo, ao lado da minha cama, sua partida. Quase 2 anos tinham se passado desde a noite em que ele ganhara vida pela primeira vez. Seria esse o seu primeiro crime? Ai de mim! Eu havia soltado no mundo um miserável depravado, cujo prazer era carnificina e desgraça. Não tinha ele assassinado meu irmão? Ninguém pode conceber a angústia que sofri durante o restante da noite, que passei com frio e molhado ao ar livre. Mas não senti a inconveniência do tempo. Minha imaginação estava ocupada com cenas de maldade e desespero. Considerei o ser que eu jogara em meio à humanidade, dotado de vontade e poder para efetuar atos de horror, tal como o que ele tinha executado agora, quase sob a ótica de ser meu próprio vampiro, meu próprio espírito libertado do túmulo e forçado a destruir tudo que era querido por mim. O dia amanheceu e direcionei meus passos para a cidade. Os portões estavam abertos e me apressei até a casa do meu pai. Meu primeiro pensamento foi descobrir o que se sabia do assassino e iniciar uma busca imediata dele. Mas parei quando refleti sobre a história que eu tinha para contar. Um ser que eu mesmo criara e a quem tinha dado vida foi ao meu encontro à meia-noite entre os precipícios de uma montanha inacessível. Eu me lembrei também da febre nervosa que tinha tomado conta de mim na ocasião da minha criação e que daria um ar de delírio para uma história tão improvável. Eu sabia bem que,
Se qualquer outra pessoa tivesse me contado uma história assim, eu a tomaria como delírios de insanidade. Além do mais, mesmo que eu convencesse meus parentes, a estranha natureza do animal frustraria qualquer busca. Além do mais, de que adiantaria uma busca? Quem poderia prender uma criatura capaz de escalar o lado escarpado do Monte Salev? Essas reflexões foram determinantes e decidi permanecer em silêncio. Era por volta das 5 horas da manhã quando entrei na casa do meu pai. Disse aos criados que não incomodassem a família e fui para a biblioteca aguardar a hora de eles acordarem. 6 anos tinham transcorrido, passados como um sonho, exceto por um traço indelével, e parei no mesmo lugar onde tinha abraçado meu pai pela última vez antes da minha partida para Ingolstadt. Amado e venerado pai, ele ainda era assim para mim. Olhei para o retrato da minha mãe, que ficava acima da lareira. Era um objeto histórico, pintado a pedido de meu pai, e representava Caroline Beaufort em uma agonia de desespero, ajoelhada ao lado do caixão do pai morto. Os trajes eram rústicos e a bochecha estava pálida, mas havia um ar de dignidade e beleza que não permitia o sentimento de piedade. Abaixo desse quadro havia um retrato em miniatura de William, e minhas lágrimas correram quando olhei para ele. Enquanto eu estava absorto nisso, Ernst entrou. Ele tinha me ouvido chegar e tinha se apressado para me dar as boas-vindas. Ele expressou um prazer triste em me ver. Bem-vindo, meu querido Victor. Queria que você tivesse vindo 3 meses atrás. E aí você nos teria encontrado alegres e satisfeitos. Mas agora estamos infelizes. E lamento dizer que lágrimas o receberão no lugar dos sorrisos. Nosso pai está tão pesaroso. Esse evento horrível parece ter revivido na mente dele a dor da morte de mamãe. A pobre Elizabeth também está inconsolável. Não me receba assim, falei. Tente ficar mais calmo, para que eu não fique totalmente infeliz assim que entro na casa do meu pai, depois de uma ausência tão prolongada. Mas conte-me, como meu pai suporta os infortúnios? E como está a minha pobre Elizabeth? Ela de fato precisa de consolo. Ela acusou a si mesma de ter causado a morte de meu irmão e isso a deixou muito infeliz. Mas desde que o assassino foi já descoberto... O assassino descoberto? Deus do céu, como pode ser? Quem poderia tentar persegui-lo? É impossível. Seria como tentar correr mais rápido do que o vento, ou conter a nascente de uma montanha com uma palha. Não sei o que você quer dizer, mas ficamos todos muito tristes quando ela foi descoberta. Ninguém acreditou no começo, e mesmo agora, Elizabeth não se deixa convencer, apesar de todas as provas. De fato, quem acreditaria que Justine Moritz, que era tão amável e gostava de toda a família, poderia subitamente se tornar tão perversa? Justine Moritz. Pobre garota. É ela a acusada? Mas isso é um engano. Todo mundo sabe disso. Não é possível que acreditem, Ernst. Ninguém acreditou no começo, mas várias circunstâncias vieram à tona, o que praticamente nos obrigou a condená-la. E o comportamento dela tem sido tão confuso que acrescenta à evidência dos fatos um peso que, temo, não nos deixa nenhuma esperança de dúvida. Mas ela será julgada hoje e você ouvirá tudo. Ele relatou que na manhã em que o assassinato do pobre William foi descoberto, Justine ficou adoentada e se restringiu à cama. E, depois de vários dias, um dos criados, que por acaso examinou os trajes que ela usara na noite do assassinato, descobriu no bolso dela o retrato de minha mãe, que foi tido como a tentação para o assassino. O criado, na mesma hora, mostrou o objeto para outro,
que, sem dizer nada para a família, procurou um magistrado. E, depois do depoimento deles, Justine foi presa. Ao ser acusada do fato, a pobre garota em grande medida confirmou a suspeita, devido ao seu comportamento extremamente confuso. Era uma história estranha, mas não abalou a minha fé, e respondi com sinceridade. Vocês estão todos enganados. Eu sei quem é o assassino. Justine, a pobre e boa Justine, é inocente. Nesse instante, meu pai entrou. Vi a infelicidade entranhada em seu semblante, mas ele tentou me dar as boas-vindas com alegria. E depois de trocarmos nosso cumprimento de luto, teria iniciado outro assunto que não fosse a nossa desgraça, se Ernest não tivesse exclamado. Deus do céu, papai! Victor diz que sabe quem matou o pobre William. Nós também sabemos, infelizmente, respondeu meu pai. Pois de fato eu preferiria ter sido eternamente ignorante a ter descoberto tanta perversidade e ingratidão em alguém que eu valorizava tanto. Meu querido pai, o senhor está enganado. Justine é inocente. Se ela for, que Deus proíba que ela sofra como culpada. Ela será julgada hoje e espero com sinceridade que ela seja absolvida. Esse discurso me acalmou. Em minha mente eu estava firmemente convencido de que Justine, e na verdade todos os seres humanos, eram inocentes daquele assassinato. Eu não tinha medo, portanto, de que qualquer prova circunstancial que pudesse ser apresentada fosse forte o suficiente para condená-lo. E nessa certeza eu me acalmei, esperando o julgamento com ansiedade, mas sem o prognóstico de um resultado ruim. Logo Elizabeth se juntou a nós. O tempo a fizera mudar bastante desde a última vez em que a vi. 6 anos antes ela era uma garota bonita e bem-humorada, que todos amavam e afagavam. Ela era agora uma mulher em seus modos de expressão, o que era excepcionalmente adorável. Uma testa alta e ampla dava indicações de boa compreensão, junto a um temperamento franco. Os olhos castanhos, que expressavam brandura, agora eram atravessados pelo sofrimento recente, aliado à tristeza. O cabelo era de um castanho escuro intenso, a pele clara e o corpo delicado e gracioso. Ela me deu as boas-vindas com grande afeição. Sua chegada, meu querido primo, me enche de esperança. Talvez você encontre meios para justificar minha pobre e inocente Justine. Ai de mim! Quem estará seguro se ela for condenada do crime? Conto com a inocência dela tanto quanto conto com a minha. Nosso infortúnio é duplo. Perdemos não só nosso querido e adorável menino, mas essa pobre moça, que eu amo com toda a sinceridade, está prestes a ser arrancada de nós por um destino ainda pior. Se ela for condenada, jamais voltarei a conhecer a alegria. Mas ela não será. Eu tenho certeza de que não será. E eu ficarei feliz de novo, mesmo depois da morte triste do meu pequeno William. Ela é inocente, Elizabeth, falei. E isso será provado. Não tema nada. Permita que seus ânimos se alegrem com a garantia de sua absolvição. Como você é gentil. Todos acreditam na culpa dela e isso me deixou infeliz, pois eu sabia que era impossível. E ver todos os outros com preconceitos tão fatais me deixou sem esperanças e em desespero. Ela chorou. Querida sobrinha, disse meu pai, seque suas lágrimas. Se ela for, como você acredita, inocente, conte com a justiça dos nossos juízes e com as minhas providências para evitar que haja a menor sombra de parcialidade. Volume 1, capítulo 7. Passamos algumas horas tristes até às 11, quando o julgamento começaria. Meu pai e o restante da família tiveram que comparecer como testemunhas, e eu os acompanhei ao tribunal. Durante todo aquele fingimento infeliz de justiça, sofri uma tortura intensa. Ali seria decidido se o resultado de minha curiosidade e invenção sem lei causaria a morte de 2 dos meus semelhantes. Um deles, uma criança risonha, cheia de inocência e alegria, o outro assassinado de forma bem mais terrível,
com todos os agravantes da infâmia que seriam capazes de tornar o assassino memorável por seu horror. Justine também era uma moça de valor, e tinha qualidades que prometiam tornar sua vida feliz. Agora, tudo seria obliterado por uma sepultura ignominiosa, e eu seria a causa. Preferiria 1000 vezes ter confessado minha culpa pelo crime atribuído a Justine, mas eu estava ausente quando tal fato acontecera, e essa declaração teria sido considerada o devaneio de um louco, e não teria inocentado a mulher que sofria por mim. Justine aparentava calma. Ela estava vestida de luto, e o semblante, sempre atraente, estava exoticamente bonito pela solenidade de seus sentimentos. Mas ela parecia confiante na inocência e não tremia, embora observada e execrada por milhares. Pois toda a gentileza que sua beleza poderia ter gerado foi obliterada nas mentes dos espectadores pela imaginação da enormidade do que ela supostamente cometera. Ela estava tranquila, mas a tranquilidade era evidentemente forçada. E já que sua confusão havia sido interpretada como prova de culpa, ela decidiu aparentar coragem. Ao entrar no fórum, ela passou os olhos por todo o ambiente e logo descobriu onde estávamos sentados. Uma lágrima pareceu embaçar seu olhar quando ela nos viu, mas ela logo se recuperou, e uma expressão de triste afeto pareceu atestar sua total inocência. O julgamento começou, e depois que o advogado de acusação apresentou seus argumentos, várias testemunhas foram chamadas. Vários fatos estranhos se combinavam contra ela, o que poderia desconcertar qualquer um que não tivesse provas de sua inocência, como eu tinha. Ela estivera fora de casa durante toda a noite em que o assassinato foi cometido, e perto da manhã tinha sido vista por uma feirante não muito longe do local onde o corpo da criança assassinada fora encontrado depois. A mulher lhe perguntou o que ela fazia ali, mas Justine olhou de forma estranha e só forneceu uma resposta confusa e ininteligível. Ela voltou para casa por volta das 8 horas. Quando lhe perguntaram onde havia passado a noite, ela respondeu que estava procurando a criança e perguntou de forma sincera se houvera alguma notícia dele. Quando viu o corpo, ela caiu em uma histeria violenta e ficou de cama por vários dias. O retrato foi então mostrado, aquele que um empregado havia encontrado no bolso dela. E quando Elizabeth, com voz trêmula, provou que era o mesmo retrato que 1 hora antes de a criança ter desaparecido, ela havia colocado no pescoço do menino, um murmúrio de horror e indignação encheu o fórum. Justine foi chamada para se defender. Conforme o julgamento prosseguia, o semblante dela foi se alterando. Surpresa, horror e infelicidade foram expressos com intensidade. Às vezes, ela lutava para conter as lágrimas, mas, quando foi convocada para se manifestar, ela reuniu as forças e falou em uma voz audível, embora hesitante. Deus sabe, disse ela, que sou totalmente inocente, mas não acredito que meus protestos me absolverão. Declaro minha inocência em uma explicação clara e simples dos fatos que foram alegados contra mim. E espero que o caráter que sempre demonstrei incline meus juízes a uma interpretação favorável, caso alguma circunstância pareça duvidosa ou suspeita. Ela relatou então que, com permissão de Elizabeth, tinha passado a noite na qual o assassinato tinha sido cometido na casa de uma tia em Chêne, um vilarejo situado a cerca de 7 quilômetros de Genebra. Ao retornar por volta das 9 horas, ela encontrou um homem, que lhe perguntou se ela sabia de alguma coisa a respeito da criança perdida. Ela ficou alarmada por esse relato e passou várias horas procurando por ele, quando os portões de Genebra foram fechados e ela foi obrigada a passar boa parte da noite em um celeiro que pertencia a um chalé, sem querer acordar os habitantes, de quem ela era bem conhecida. Sem conseguir descansar ou dormir, ela saiu do abrigo cedo para novamente tentar encontrar meu irmão. Se ela tinha chegado perto de onde o corpo estava, foi sem seu conhecimento. O fato de ficar confusa ao ser questionada pela feirante não foi surpreendente, pois ela tinha passado uma noite insone
e o destino do pobre William ainda era incerto. Sobre o retrato, ela não tinha o que relatar. Eu sei. Prosseguiu a infeliz vítima. O peso e a fatalidade com que essa circunstância pesa contra mim, mas não tenho como explicá-la. E como expresso minha total ignorância, só me resta conjecturar sobre as probabilidades pelas quais isso pode ter sido colocado no meu bolso. Mas aqui também fico sem saber. Acredito que não tenha nenhum inimigo na face da terra, e nenhum que seria tão cruel para me destruir de forma tão arbitrária. O assassino colocou lá? Não sei de oportunidade que tenha permitido que ele assim fizesse. E se eu tivesse cometido o crime, por que teria roubado a joia para depois abrir mão dela tão rapidamente? Entrego meu caso à justiça dos meus juízes, embora não veja espaço para esperança. Rogo por permissão para que algumas testemunhas sejam interrogadas sobre meu caráter. E se o testemunho delas não for o bastante para superar minha suposta culpa, serei condenada, apesar de pedir salvação baseada em minha inocência. Várias testemunhas que a conheciam havia muitos anos foram chamadas e falaram bem dela. Mas o medo e ódio pelo crime pelo qual a supunham culpada as deixou tímidas e sem querer se manifestar. Elizabeth viu que até esse último recurso, o excelente temperamento e a conduta irrepreensível, estava prestes a falhar com a acusada. E, embora violentamente agitada, pediu permissão para se dirigir ao tribunal. Sou prima da criança infeliz que foi assassinada, ou melhor, irmã, pois fui criado e moro com os pais dele desde antes de seu nascimento. Portanto, pode ser avaliado como impróprio da minha parte me manifestar nesta ocasião. Mas quando vejo uma criatura prestes a perecer pela covardia dos supostos amigos, desejo ter permissão de falar, para que possa dizer o que conheço de sua personalidade. Eu conheço bem a acusada. Moro na mesma casa que ela, primeiro por 5 anos, depois por mais quase 2 anos. Durante todo esse período, ela me pareceu a mais amável e benevolente das criaturas humanas. Ela cuidou de Madame Frankenstein, minha tia, em sua doença final, com grande afeto e atenção. E depois cuidou da própria mãe durante uma longa doença, de forma que gerou a admiração de todos que a conheciam. Depois disso, ela voltou a viver na casa do meu tio, onde era amada por toda a família. Ela tinha grande apego à criança que está agora morta, e agia com ele como uma mãe muito afetuosa. Da minha parte, não hesito em dizer, apesar de todas as provas produzidas contra ela, que acredito e confio em sua completa inocência. Ela não teve tentação alguma para cometer tal ato. Quanto ao objeto que é a prova principal, se ela realmente o desejasse, eu teria dado a ela de boa vontade, de tanto que a estimo e valorizo. A excelente Elizabeth, um murmúrio de aprovação foi ouvido, mas fora provocado por sua generosa intervenção, e não em favor da pobre Justine, para quem a indignação pública estava voltada com renovada violência, acusando-a da mais cruel ingratidão. Justine chorou enquanto Elizabeth falava, mas não respondeu. Minha agitação e angústia foram extremas durante todo o julgamento. Eu acreditava em sua inocência. Eu sabia. Poderia o demônio, que em seu passatempo infernal, e eu não duvidava nem por um minuto, assassinara meu irmão, ter também condenado traiçoeiramente uma inocente à morte e ignomínia? Eu não conseguia suportar o horror da minha situação. E quando percebi que o clamor popular e o semblante dos juízes já tinham condenado minha vítima infeliz, corri para fora do tribunal em agonia. As torturas da acusada não se igualavam à minha. Ela estava amparada pela inocência, mas as presas do remorso rasgavam meu peito. Não paravam de apertar. Passei uma noite de infelicidade sem fim. De manhã fui ao tribunal. Meus lábios e garganta estavam secos. Não ousei fazer a pergunta fatal, mas eu era conhecido, e o oficial soube o motivo da minha visita. Os votos tinham sido dados. Foram todos pretos, e Justine estava condenada. Não posso tentar descrever o que senti. Eu já experimentara sensações de horror e tentei dar a elas expressões adequadas, mas palavras não podem transmitir a ideia do desespero doentio que senti.
A pessoa a quem me dirigia acrescentou que Justine já havia confessado a culpa. Aquela prova, Observou ele. não era nem necessária em um caso tão gritante, mas fico feliz que ela exista. E, de fato, nenhum dos nossos juízes gosta de condenar um criminoso com base apenas em provas circunstanciais, por mais decisivas que elas sejam. Quando voltei para casa, Elizabeth perguntou com avidez o resultado. Minha prima, respondi. Foi decidido o que você já devia esperar. Todos os juízes preferem deixar que 10 inocentes sofram do que um culpado escape. Mas ela confessou. Isso foi um golpe horrível para a pobre Elizabeth, que confiava firmemente na inocência de Justine. Ai de mim! Disse ela. Como poderei voltar a acreditar na benevolência humana? Justine, que eu amava e estimava como minha irmã, como ela pôde dar aqueles sorrisos de inocência só para trair? Os olhos brandos pareciam incapazes de qualquer severidade ou mau humor, e ainda assim ela cometeu um assassinato. Pouco tempo depois, soubemos que a pobre vítima tinha manifestado o desejo de ver minha prima. Meu pai não queria que ela fosse, mas disse que deixava que o julgamento e os sentimentos dela decidissem. Sim, eu vou, apesar de ela ser culpada. E você, Victor, deve me acompanhar. Eu não posso ir sozinha. A ideia dessa visita era tortura para mim, mas não pude recusar. Entramos na sombria cela de prisão e vimos Justine sentada em uma palha, bem ao fundo. As mãos estavam algemadas e a cabeça apoiada nos joelhos. Ela se levantou ao nos ver entrar, e quando fomos deixados sozinhos com ela, Justine se jogou aos pés de Elizabeth, chorando amargamente. Minha prima também chorou. Ah, Justine, disse ela. Por que você roubou de mim meu último consolo? Eu contava com sua inocência, e embora estivesse péssima antes, não estava tão infeliz quanto estou agora. E a senhora também acredita que eu sou muito, muito perversa? Também se junta aos meus inimigos para acabar comigo? A voz dela soou sufocada de soluços. Levante-se, minha pobre garota, disse Elizabeth. Por que você se ajoelha se é inocente? Não sou um de seus inimigos. Acreditei que você não é culpada, apesar de todas as provas, até saber que você se declarou culpada. Esse relato, você diz, é falso. E tenha certeza, querida Justine, de que nada além da sua própria confissão pode abalar minha confiança em você, nem por um momento. Eu confessei, mas confessei uma mentira. Confessei para tentar obter absolvição. Mas agora essa falsidade pesa mais no meu coração do que todos os meus outros pecados. Que Deus do céu me perdoe. Desde que fui condenada, meu confessor me assediou. Ameaçou e intimidou até que eu quase começasse a pensar que eu era o monstro que ele dizia que eu era. Ele ameaçou excomunhão e o fogo dos infernos nos meus últimos momentos se eu continuasse inflexível. Querida senhora, eu não tinha ninguém me apoiando. Todos me olham como uma desgraça destinada à ignomínia e à perdição. O que eu poderia fazer? Em um momento ruim, admiti uma mentira, e agora estou verdadeiramente infeliz. Ela fez uma pausa, chorando, e então continuou. Pensei com horror que minha doce senhora acreditaria que sua Justine, que sua abençoada tia honrou tanto, e a quem a senhora amava, que era uma criatura capaz de um crime que apenas o diabo poderia ter executado. O querido William, que criança mais querida e abençoada. Logo verei novamente no céu, onde todos seremos felizes. Isso me consola, considerando que vou sofrer a ignomínia e a morte. Ah, Justine, me perdoe por ter deixado de confiar em você por um momento. Por que você confessou? Mas não lamente, minha querida garota. Vou proclamar sua inocência em todos os lugares e pressionar para que seja acreditada. Mas você morrerá. Você, minha amiga de brincadeiras, minha companheira, minha mais do que irmã. Não sobreviverei a esse infortúnio horrível. Querida e doce Elizabeth, não chore. A senhora deveria me inspirar com pensamentos de uma vida melhor e me colocar acima das preocupações mesquinhas deste mundo de injustiça e conflitos. Não me leve ao desespero, excelente amiga. Tentarei consolar você, mas temo que isso seja um mal profundo e pungente demais para admitir consolo, pois não há esperança. Mas que o céu a abençoe, minha querida Justine, com resignação e uma confiança elevada além deste mundo.
Ah, como odeio as ostentações e zombarias deste mundo. Quando uma criatura é assassinada, outra é imediatamente privada de vida de uma forma lenta e torturante. E os executores, com as mãos cheirando a sangue inocente, acreditam que realizaram um grande feito. Eles chamam isso de retribuição. Que nome odioso! Quando essa palavra é pronunciada, sei que punições maiores e mais horrendas do que o tirano mais maligno já inventou serão infligidas para saciar sua vingança máxima. Mas isso não é consolo para você, minha Justine. A não ser que de fato você se orgulhe por escapar de um antro tão infeliz. Ai de mim! Quem me dera estar em paz com minha tia e meu adorável William, fugida de um mundo que é odioso para mim e dos olhares dos homens que abomino. Justine abriu um sorriso lânguido. Isso, querida senhora, é desespero, não resignação. Não posso aprender a lição que a senhora quer me ensinar. Fale de outra coisa, algo que traga paz e não aumente a infelicidade. Durante essa conversa, eu tinha me afastado para um canto da cela da prisão, onde podia disfarçar a horrível angústia que tomava conta de mim. Desespero. Quem ousava falar disso? A pobre vítima, que no dia seguinte passaria pelo temido limite entre a vida e a morte, não sentia o mesmo que eu, uma agonia profunda e amarga. Rangi os dentes e os trinquei, soltando um grunhido que veio da alma. Justine se sobressaltou. Quando viu quem era, ela se aproximou de mim e disse: Prezado senhor, é muita gentileza sua me visitar. Espero que o senhor não acredite que sou culpada. Não consegui responder. Não, Justine. Ele está mais convencido de sua inocência do que eu estava, pois mesmo quando soube que você tinha confessado, não acreditou. Eu agradeço verdadeiramente. Nesses últimos momentos, sinto a mais sincera gratidão pelos que pensam em mim com gentileza. Como é doce o afeto de outros para uma miserável como eu. Remove mais da metade do meu infortúnio. E sinto que poderia morrer em paz agora que minha inocência foi reconhecida pela senhora e pelo seu primo. Assim, a pobre sofredora tentou reconfortar os outros e a si mesma. Ela de fato obteve a resignação que desejava. Mas eu, o verdadeiro assassino, sentia o verme imortal no peito, o que não me permitia esperança nem consolo. Elizabeth também chorou e estava infeliz, mas a infelicidade dela também era a da inocência, que como uma nuvem que passa na frente da lua clara, por um tempo esconde, mas não pode abalar seu brilho. Angústia e desespero tinham penetrado no âmago de meu coração. Eu carregava um inferno dentro de mim, que nada podia extinguir. Ficamos várias horas com Justine, e foi com grande dificuldade que Elizabeth se afastou. Eu queria poder morrer com você. Não posso viver neste mundo de infelicidade, exclamou ela. Justine assumiu um ar de alegria enquanto com dificuldade reprimia as lágrimas amargas. Ela abraçou Elizabeth e disse, com uma voz de emoção mal reprimida: Adeus, doce senhora, querida Elizabeth, minha amada e única amiga. Que o céu em seu resplendor a abençoe e preserve. Que este seja o último infortúnio que a senhora sofra. Viva e seja feliz e faça os outros felizes. Quando voltamos, Elizabeth disse: Você não sabe, meu querido Victor, como estou aliviada agora que confio na inocência dessa garota infeliz. Eu jamais voltaria a conhecer a paz se tivesse me enganado em confiar nela. A partir do momento em que acreditei que ela era culpada, senti uma angústia que não poderia ter sustentado por muito tempo. Agora, meu coração está leve. A inocente sofre, mas ela, que eu achava amável e boa, não traiu a confiança que depositei nela. E estou consolada. Amável prima, esses foram seus pensamentos, brandos e gentis como seus queridos olhos e voz. Mas eu estava péssimo, e ninguém jamais concebeu a infelicidade que eu então senti.
Bem, amigos, espero que tenham gostado dessa terceira postagem do grande clássico Frankenstein. Não percam na próxima quarta-feira a continuação. E não se esqueçam, sábado que vem, Sábado Lovecraft.